Bom dia, tudo bem com você? Passou a noite bem? A paz do Senhor. Nós estamos hoje nessa nossa caminhada desse devocional abençoado por Deus na leitura do livro dos Salmos. E hoje nós já chegamos, olha que coisa maravilhosa, nós chegamos hoje ao versículo de número 145. E hoje nós vamos caminhar até o versículo de número 160 do Salmo 119. Mas antes eu quero dirigir ao Senhor uma palavra de oração, de agradecimento a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar nos alimentando com a tua palavra nesta manhã maravilhosa, neste dia que tu nos proporcionaste de mais um dia de vida, Senhor, e de saúde. Mais um dia, Senhor, esperando a tua vinda. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos um dia na tua presença. Abençoa cada família, cada pessoa que está neste momento, neste devocional. Que o teu nome seja engrandecido nessa família. Amém. Vamos então, Salmo 119, a partir do versículo de número 145. Que bom que você está aqui. Se já estiver gostando, deixa seu like, comenta, compartilha com mais alguém, manda essa bênção para mais alguém. Vamos nos alimentar desta palavra, que é a palavra de Deus, o alimento que nos fortalece. Então vamos nós. Salmo 119, a partir do versículo 145. Diz assim: Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que seguem aos malvados. Afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos, eu soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Olha só. Nós estamos já no 152 e nós vamos até o 160. Então vamos lá. 153 diz: Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitos são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade, desde o princípio. A cada um dos teus juízos dura para sempre. Foi o versículo 160. Nós terminamos hoje essa leitura do 145 ao 160. Estamos nos aproximando já do finalzinho da leitura desse Salmo 119. Olha só, nós falamos desde o início da leitura desse Salmo 119 que este salmo ele está separado por blocos, colocando as letras do alfabeto hebraico. E aí, já falei que eu não sei hebraico também, mas olha só. Aí, no Salmo 145, do versículo 145 ao versículo 152, tem uma letra aí que é a letra Kof. É uma fervorosa oração pela graça da fé, especialmente como expressada nesses versículos que nós vemos aqui. Olha o que diz essa divisão aqui. Está dizendo que é esse bloco de versículos
do 145 ao 152, é uma fervorosa oração. E olha como é que o salmista começa esse bloco. Clamei de todo o meu coração. E ele fala: escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. E aí ele continua falando a respeito, ele continua justamente falando a respeito dessa fervorosa oração. E a gente vê, quando a gente caminha por esse bloco, do 145 ao 152, a gente vê esta oração pela graça da fé. Ele continua dizendo assim: a ti invoquei, salva-me. E aí, ele diz aqui, o salmista se expressa aqui no versículo 149, ele diz assim: ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Olha só. E ele ainda diz assim: vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. É tudo conforme a vontade perfeita de Deus. Mas o salmista, ele coloca a sua fé em ação quando ele abre a sua boca e ele canta este salmo aqui, ele compõe este salmo aqui. Ele certamente estava em oração, em agradecimento, em confiança no Deus que pode responder. E aí, quando a gente chega do versículo 153 até o 160, a letra do alfabeto hebraico, do alfabeto hebraico é Resh. E aí aqui, quando a gente lê: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. O salmista se refere a tempos de aflição. Olha que nós estamos vindo numa caminhada, na leitura desses salmos, e nós temos encontrado salmos de verdadeiras adorações, mas de verdadeiras também pedidos de socorro, não é? E aí, a gente vê que aqui nesse bloco aqui que vai do 153 ao 160 que nós lemos hoje, o salmista se refere a tempos de aflição, de desolação e perseguição. Olha só, olha o que é que diz aqui. O versículo 154 diz: pleitei a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. É conforme tu falaste, Deus. É que eu estou pedindo socorro. Olha que interessante. E aí ele continua dizendo assim: a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. E aí ele diz aqui, ó, 157, muitos são os meus perseguidores. Ele está demonstrando aqui que ele está sendo perseguido. Ele sabe disso, mas ele tem um Deus a quem ele confia, ele pede socorro. E ele diz: olha para mim, olha para a minha aflição, eu estou aflito, eu estou desolado. Ele diz: eu vi os meus transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Os que estão me perseguindo, eles não leem a tua palavra, eles não obedecem a tua palavra, eles não observam a tua palavra. Mas eu, Senhor, eu leio a tua palavra, eu observo a tua palavra, eu creio na tua palavra, eu sigo a tua palavra, então me socorre. Olha que lição maravilhosa o salmista nos traz nessa porção do salmo do dia de hoje, do Salmo 119, do versículo 145 ao 160. É o que nós estamos dizendo aqui agora. Olha que coisa maravilhosa. É interessante isso. E aí ele termina, olha só como é que ele termina isso aqui. O versículo 160 desse Salmo 119 diz: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. E aí, a gente tem aqui, no Evangelho de João, vamos ver se a gente tem alguma coisa falando sobre esta palavra que é a verdade. Se você puder, abre a tua Bíblia ou então anota. Olha só, diz lá em João, capítulo 17 de João, do Evangelho de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, exatamente. O capítulo 17, vamos para o versículo 14 até o versículo 17. Olha o que diz aqui.
Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Isso aqui é a oração que Jesus faz pelos seus discípulos. Olha bem, nós estamos lendo um Salmo 119 e agora nós estamos no Novo Testamento, Jesus orando pelos seus discípulos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha o 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que coisa maravilhosa. Nós encontramos o próprio Jesus no Novo Testamento, orando por seus discípulos e falando com o Pai e dizendo, olha, apesar de toda a perseguição, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo. Ele deu a palavra de Deus aos seus discípulos e o mundo odiou aquelas pessoas, como estava odiando a ele. Mas aí nós chegamos, Jesus diz assim, santifica-os na verdade. E aí ele diz, a tua palavra é a verdade. E a gente termina essa leitura de hoje, do Salmo 119, que foi do versículo 145 ao 160, dizendo, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A palavra de Deus é a verdade. Então, a minha oração nesta manhã é que você continue se alimentando desta palavra que é a verdade. Que você seja fortalecido, que você seja fortalecida, que a sua família seja próspera, tanto material quanto espiritualmente. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a saúde venha para a tua família, que a saúde venha para a tua vida, que todas as enfermidades sejam extinguidas da sua vida, que você tenha saúde, que você possa adorar esse Deus, na certeza de que Deus, quando nós clamamos, Ele nos ouve e nos atende. E que a palavra dele é a verdade e é que nos alimenta nesta manhã. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Nós já estaremos chegando no final da leitura do Salmo 119. Amanhã nós estaremos nos alimentando com a porção do versículo 161 até o final do Salmo, que termina no versículo 176, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.